Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Eu dormi, gente, que delícia. Eu estava na janela ali, vi um ventinho assim, uma brisinha assim, eu fui. Devo ter roncado até, porque eu não sou daquelas que negam, não, eu sei que eu ronco. Né? O Sérgio nunca me gravou, eu já gravei, porque ele falou, não ronco. Então eu gravei um dia. Eu falei, olha aqui, né? Ele nunca fez isso comigo, mas eu sei porque eu acordo com a boca seca. Eu falei, gente, devo ter roncado até, porque minha garganta está seca. Mas eu descansei, né? Eu estava precisando descansar. Deus tem nos dado aqui um tempo de palavra, de comunhão e de descanso também, né? De descanso. Como a Leandra falou, assim... Eu tenho 56 crianças na minha cabeça, né? 26 de manhã e 30 à tarde. Então, quando chega o final de semana, a gente realmente está... E esse lugar é muito propício para isso, né? Para a gente ter essa comunhão com Deus e viver esse descanso no Senhor. Você está vivendo isso? Amém? Se você ainda não conseguiu fazer isso, faça. Tira um tempo, ao invés de estar na piscina, caminha aqui para esses lugares. Senta debaixo de uma árvore. Gente, que delícia que é sentar debaixo de uma árvore. Senta debaixo de uma árvore, né? Tem ali, deixa Deus falar com você. Não vai embora sem ter esse momento, não, porque Deus preparou esse lugar para nós. Amém? Por falar em árvore, aconteceu algo muito interessante essa manhã, porque nós viemos aqui antes do devocional para poder passar para o Renan, né? A mídia. Aí eu e a Leandra nos encontramos ali, ela com uma árvore e eu com outra. Olha como Deus é, porque eu também vou falar sobre árvore. No início da minha ministração, eu quero apresentar para vocês, cadê o Renan? Essa árvore. Está fraquinho ali. Gente, eu não sei se vocês vão perceber, mas aqui, ó, bem aqui, ó, tem uma pessoa. Tá, dá para ver aqui a sombra? Eu quis essa ilustração para vocês entenderem o tamanho dessa árvore. Quem conhece essa árvore? Quem conhece essa árvore? Eu já ministrei no culto de as mulheres. Eu já ministrei no culto de mulheres. Eu já mostrei essa árvore no culto de mulheres. Essa árvore é o cedro do Líbano. O cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ela é uma árvore muito especial. No Salmo 92, 12, diz assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então, o cedro do Líbano, a Bíblia fala que é uma planta, né? Uma árvore que ela cresce. Ela tem como característica, e ele faz essa relação do justo com o cedro do Líbano, né, com o crescimento do justo através do cedro do Líbano. E por que eu trouxe essa árvore? Porque essa árvore ela é símbolo de resistência, de permanência, de grandeza. Olha o tamanho dessa árvore, gente. É lindo demais. De grandeza, de força. O cedro é símbolo de força. Eu fiz aqui a minha lição de casa para falar um pouquinho para vocês a respeito do cedro, né? O cedro, para ele poder ter esse tamanho, para ele conseguir atingir essa estatura, essa grandeza, ele precisa ter raízes muito profundas. As raízes dele precisam ser profundas, porque senão, se você tem uma árvore desse tamanho assim, para fora da terra, e com uma raiz ou um tronco muito fino, o que vai acontecer? No primeiro vento, ela tomba.
Então, para que ele possa crescer dessa maneira e ter essa copa de árvore tão linda, ele precisa primeiro ter raízes profundas. As raízes profundas do cedro do Líbano ajudam a estabilizar o solo nas áreas montanhosas, prevenindo a erosão e deslizamento. Olha que lindo isso. A raiz cresce até 1,5 metro de profundidade nos 3 primeiros anos de vida. Então, uma curiosidade do cedro é que ele cresce para baixo. A raiz dele é uma raiz que vai se aprofundando. E nos primeiros anos, ele só começa a crescer a partir do 4º ano. Então, no primeiro ano, você vai ver uma plantinha desse tamanho assim, é uma coisinha de nada. Mas na raiz, no solo, está acontecendo algo sensacional. Então, são 4 anos que a pessoa olha e ela pode dizer assim, essa aí não vai dar nada. Não vai para frente, porque ninguém vê. Ninguém consegue contemplar o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é no interior. Raízes se aprofundando, raízes envolvendo ali as rochas. Para quê? Para fortalecer essa árvore. Isso é muito importante acontecer. É muito importante que nos primeiros anos ele vá ali remoendo a terra, as raízes vão se aprofundando, tirando seivas, como a Leandra diz, trazendo tudo que essa planta precisa para poder crescer. E aí você fala, uau, depois de 4 anos, agora vai, Agora nós vamos ver acontecer alguma coisa. Mas não. Diz assim, o cedro só começa a crescer a partir do 4º ano de idade e pode chegar até 50 metros e a circunferência do caule pode chegar até 14 metros. Porém, o seu crescimento é lento. Ele cresce 20 centímetros por ano. Por ano. 20 centímetros. 20 centímetros. 20 centímetros. E enquanto isso, as raízes estão lá, sabe? Grudando na terra, firmando essa árvore. Por isso que o cedro é considerado, ela é uma árvore centenária. Em alguns lugares, ducentenária, Mais de 200 anos tem um cedro ali, com essa estatura, com essa majestade. Uma coisa que eu marquei aqui, que ele então tem um crescimento em silêncio, onde ninguém vê, ninguém elogia, ninguém bate palma, ninguém dá parabéns. Vocês estão entendendo? Mas algo está acontecendo no interior dessa árvore. Ninguém dá nada. Quem não conhece, não sabe. Mas algo está acontecendo ali. Para quê? Para que essa árvore ela cresça. Depois que ela começa a crescer, o lugar onde ela fica são lugares montanhosos, onde tem muito vento, muito vento. E diz que essa árvore, ele começa a ser açoitado de um lado para o outro com os ventos. E isso é necessário, porque o caule ele tem que atingir 14 metros. Olha a mulher onde está e ali, a copa, os galhos. E esse vento, ele serve para que o caule, o tronco dessa árvore cresça ainda mais. Então, conforme os ventos vão batendo, ele vai criando força. E a raiz está ali, firme, impedindo que essa árvore seja arrancada pelos ventos, impedindo com que ela caia. E aí a gente tem, então, esse cedro do Líbano. Palavra de hoje. Cadê lá? Fortalecer para crescer. Fortalecer para crescer. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, que está lá em livro de Atos, que é o livro que nós estamos estudando, que nós estamos aqui compartilhando. Atos, capítulo de número 16. Nós vamos ler dos versos 1 a 5, tá? Acho que vai estar ali no... E diz assim a palavra do Senhor.
Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele era uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém. E aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Marquem esse versículo, esse último. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Amém? Um pouquinho do cenário aqui. Paulo, missionário do Senhor, ardia no coração de Paulo o desejo de levar a palavra de Deus, o desejo de que o nome do Senhor fosse conhecido. E ele então, com todas as suas forças, ele se empenhou a isso. E ele então sai em viagens missionárias para levar a palavra, para aconselhar aos cristãos que estavam nas diversas igrejas ali espalhadas. E ele chega então ali na cidade de Derbe, de Listra, e ele se encontra com Timóteo. Então Paulo, Silas e Timóteo, eles iniciam um trabalho evangelístico, um trabalho missionário, de visitar as igrejas que existiam. E a palavra de Deus diz que a chegada deles, a ida deles, com uma mensagem que vinha de Jerusalém, né, daqueles que se reuniram ali, e falava a respeito de como eles poderiam conduzir a igreja, o que precisava ser falado para as igrejas. Eles chegam nas cidades, e quando eles chegam, irmãos, há ali um renovo de forças. As igrejas, elas são renovadas com a presença daqueles homens, com a presença de Paulo, com a presença de Silas, com a presença de Timóteo, né? Diz que nas cidades onde eles passavam, eles falavam da palavra, eles aconselhavam os irmãos, eles oravam com os irmãos, e aquilo trazia uma força, e aquela força que a igreja criava, né? A força na fé, o fortalecimento na fé, resultava em quê? Em crescimento. Então, o fortalecimento que eles recebiam resultava num crescimento, né? De número de pessoas. As pessoas olhavam aquelas igrejas, olhavam aquelas pessoas e viam que ali havia algo especial, né? Que havia uma força, um poder, uma graça, e elas tinham o desejo de se ajuntar, e eles começaram a crescer. E eu queria compartilhar com vocês, para a gente, um pouquinho a respeito desse crescimento. Não sou especialista em nada de crescimento de igreja, em nada. Eu estou falando aqui daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Amém? Aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E a primeira coisa que eu quero compartilhar, algumas coisas que nós precisamos aprender, é que assim como uma igreja pode ser fortalecida, né? Paulo, Silas, Timóteo, eles chegavam naquelas igrejas, eles fortaleciam a igreja e aquilo trazia crescimento. Mas assim como uma igreja pode ser fortalecida, ela também pode ser enfraquecida. E nós precisamos estar atentos a isso. Como que uma igreja pode ser enfraquecida? Através de desânimo. Tem muitas igrejas que, gente, vem uma apatia, um desânimo no povo, que é algo assim, difícil de entender. E a igreja precisa estar atenta. E quando a gente fala igreja, não é a figura do pastor ou dos pastores, é a igreja. Você pode falar assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, o desânimo, o pecado no meio da igreja, a contenda, divisões, dissensões, tantas outras coisas podem enfraquecer uma igreja.
E nós estamos aqui, nesses dias, falando a respeito da igreja, né, que nós queremos continuar, como disse o nosso pastor ontem. A igreja Atos 29 é uma continuação, ou um revisitar aquilo que aconteceu, um revisitar como era a igreja primitiva, né? Nós chamamos de igreja primitiva, e ali tirar fundamentos, olhar na palavra o que nós temos que empregar para nós. E uma das coisas que nós precisamos estar atentos é isso, né? Olhar, estar atento, ver como que está o nosso ano. Por isso é importante reuniões como essa, momentos como esse, porque nos dá aquele up, né? Aquela força, cada ministração, a comunhão, tudo que acontece no retiro, irmãos, é algo assim que, para mim, eu amo retiro, eu sou assim, gosto muito demais de estar com os irmãos, de estar tendo esse tempo, só de sábado para cá, com quantas pessoas eu pude conversar, eu pude ouvir, eu pude sentar aqui no dia a dia, eu não consigo. E é engraçado, pastor, que as pessoas falam assim: ai, pastor, eu vou conversar com você porque eu sei que você é pastora, você não vai contar para ninguém. Não vai contar para ninguém o que eu vou falar. Vocês se enganam, eu conto para o pastor. Eu conto para o pastor da Carisma, tudo. Eu conto para o pastor da Carisma. Amém? Quem é o pastor da Carisma? Deus? Tudo que eu ouço, irmãos, eu levo até o pastor, porque eu não consigo resolver nada, não consigo fazer nada, mas ele consegue, ele pode, ele faz. Então, todos esses dias aqui, eu vi muita gente, orei, chorei, sorri, com muitas pessoas, e está tudo lá. No final do dia, eu vou lá: pastor da Carisma, vem aqui me ouvir, preciso contar algo para o senhor. Aí eu falo para ele. Porque se eu ficar carregando, gente, eu nem levanto no outro dia. Não é assim? Não consigo, eu não tenho forças para isso. Mas ele é aquele que pode. E nós, irmãos, nós temos aqui na nossa comunidade algo muito lindo, que é essa disposição, né? Essa visão, vamos dizer assim como visão, né? Do nosso líder, que é de cada um de nós sermos pastores, todos nós sermos ministradores na vida do outro. E por isso a gente tem que estar atento. Quando o irmão está meio desanimado, o irmão está meio enfraquecido, o nosso olhar precisa se voltar para isso. Paulo tinha esse olhar, ele ia nas igrejas e ele chegava ali, Silas, Timóteo: nossa, essa igreja precisa de força, vamos trazer força, vamos ficar aqui um pouco e vamos fortalecer. E às vezes a gente precisa ter esse olhar e parar um pouquinho com o irmão, ter um tempo ali com ele para poder fortalecê-lo, ajudá-lo, né? Ter esse olhar. Porque assim como uma igreja pode ser fortalecida, se nós deixarmos o desânimo, se nós deixarmos a apatia tomar conta. Eu e o Sérgio, teve uma época que o Sérgio tinha uma banda, né, de louvor em São Paulo, e a gente ia em muitas igrejas. A gente, às vezes, era 3 igrejas num dia só. Ministrava numa de manhã, numa de tarde, na outra à noite. O final de semana era uma loucura, para lá e para cá e tal. E tinha igreja que a gente chegava, que a gente olhava, e não estou falando assim de movimento, não. No olhar, né? No jeito, a gente já via uma apatia. Apatia até para abrir a Bíblia. Até para cumprimentar o outro. E a gente não pode deixar isso acontecer. Amém? Né? Então nós temos que estar atentos. Assim como uma igreja pode ser fortalecida, ela pode ser enfraquecida também. E quando a gente vê algo rondando assim no meio, cirandando aí no meio da igreja, corre para o pastor e fala com ele: Senhor, olha, está acontecendo isso. Senhor, entra com a tua providência. Se for para repreender, o Senhor repreende. Se for para curar, o Senhor cura. Senhor, entra, chore por isso. Mas nós não podemos deixar as situações acontecerem e a gente não fazer nada. Vocês estão entendendo? Nem orar. Então, assim como pode ser fortalecida, ela pode ser enfraquecida. O segundo ponto que a gente vê, que o fortalecimento de uma igreja não é algo automático, mas é fruto de uma ação ou de outras ações. A Bíblia diz assim,
né? Quando Paulo e Silas chegavam, e Timóteo eles chegavam, o que acontecia ali? Assim as igrejas iam sendo fortalecidas e cresciam. Havia uma ação. Havia uma ação. O que nós estamos fazendo aqui é uma ação. Nós tomamos uma atitude. Qual atitude? De deixarmos o nosso lar, de deixarmos a nossa casa, de não irmos para, viajar ou qualquer outro lugar, para estarmos aqui o quê? Recebendo, sendo curados, sendo tratados, ouvindo outras pessoas, tendo comunhão, ouvindo palavra, brincando junto. É uma ação. E a igreja precisa ser uma igreja de ação, uma igreja de movimento. Deus não está morto. Amém? Nós temos que ser uma igreja viva. E a igreja viva é aquela que age, aquela que vê uma situação e ela vai, ela busca. E eu louvo a Deus pela vida da Carisma. Eu amo essa igreja. Há 3 anos eu estava aqui, já tem 3 anos. Esse é o meu 3º retiro, parece que voou. No primeiro retiro, eu ainda estava conhecendo a Carisma. Estava me achegando e me apaixonando por vocês. Por cada um de vocês. Agora temos até mais, gente, né? Graças a Deus. Mas esse jeito. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso que nós temos de agir. Sabe? De ver as situações e junta 3 lá e 2 e vamos. E é isso. Precisa continuar. Isso não pode ser perdido. A gente tem que ter essa motivação. E motivar os que chegam. Amém? Eu fui ensinada. Eu fui, aos poucos, sendo ensinada. Porque eu fui moldada de uma outra forma. E eu louvo a Deus. Porque o Senhor me deu tempo. Me deu tempo de conhecer, algo diferente. Algo que me encanta. E que eu louvo a Deus todos os dias. Que é o nosso jeito de ser. Fala para quem está de sala. A Carisma é assim. Não é assim? Glória a Deus, gente. Que coisa tremenda nós sermos assim. E hoje eu falo, mas na Carisma é assim. E amém, porque nós somos assim. E que isso seja muito forte em nós. Que as nossas ações, elas sejam muito fortes, que isso não se acabe. Essa ação assim, tem que limpar, gente, tem igreja. Estou falando porque eu já pastoreei igreja. Eu já convivi em outros. Para você limpar o salão no tempo recorde que se limpa aqui, gente, não limpa. Eu estou falando para você, porque eu já vivi isso, não limpa. Some todo mundo e fica um lá para poder limpar o salão, botar as cadeiras, colocar tudo. Que a gente continue nessa ação. O fortalecimento de uma igreja não é automático. Então, a ação nesse sentido de fazer, ação no sentido de conhecer mais e mais a palavra, como a Leandra disse aqui, é uma ação. Porque a gente tem naturalmente a disposição, eu vou ler a Bíblia. Não é, até porque quando você começa a ler, dá o quê? Dá o quê? Sono. Dá sono. E aí você tem que ter aquela ação, aquela disposição. Não, eu vou ler esse capítulo hoje. Mas eu vou ler e eu vou escrever algo, vou fazer um devocional. O que Deus falou comigo? Vou refletir sobre a palavra. É uma ação. E que nós precisamos fazer para que a gente tenha força. Amém? Então, fortalecimento não é algo assim, cadê o meu cedro? Põe para mim, faz um favor, o cedro. Aquele cedro não chegou a estar lindo dessa maneira, majestoso, grandioso, forte. Não tem lá embaixo. Teve trabalho. Teve muito trabalho. Raiz fincada, força mesmo. Imagina a força de uma raiz, ela vai indo, aí ela encontra uma rocha. Ela não consegue quebrar aquela rocha. O que ela faz? Ela abraça aquela rocha e fala, então eu não consigo te quebrar, eu te abraço e aqui eu me seguro. É assim, irmãos. É assim na nossa vida. As nossas ações muitas vezes encontram empecilhos. A gente vai fazendo, e de repente você se dá com uma rocha. Você vai parar? Não.
Você é a raiz da Carisma. Amém? Nós somos raiz dessa igreja. Nós temos que dar o fortalecimento, a sustentação. Não vamos parar. A gente abraça aquela situação e a gente continua crescendo, né? Para baixo, interior, no nosso interior. Esse crescimento interior é muito importante. É uma outra ação. Buscar crescimento, o quê? Interior. Imagine que nós tenhamos uma igreja linda, né? Que todo mundo olhe, mas o interior dessa igreja, que sou eu, que é você, está fraquinho. Ela pode estar linda lá para o lado de fora. Mas no primeiro vento, o que acontece? Ela cai. Então, eu e você precisamos estar com as nossas raízes bem firmes. É uma atenção. O fortalecimento vem de ações. Ações nossas, pessoais, ações coletivas, ações na comunidade. E a gente precisa fazer isso. Amém? Terceiro ponto. Então eu falei que assim como a igreja pode ser fortalecida, ela pode ser enfraquecida. O fortalecimento de uma igreja não é algo automático, é fruto de uma ação ou de muitas ações. E o crescimento é consequência do fortalecimento. Eu fortaleço, aí eu cresço. Muitas vezes nós ficamos forçando, né? Como eu falei, já conheci muita igreja, já andamos muito, apesar de a minha vida toda, né, além da Carisma, a única igreja que eu participei foi a Quadrangular, que eu fui membro, e depois hoje Carisma, não fui membro de outra igreja, mas como nós andamos muito, a gente conversava muito. Ai, glória a Deus! Que o Senhor te abençoe. Ai, que delícia. Vocês querem? Muitas vezes ficamos forçando o crescimento de uma igreja. Devemos dar condições para que uma igreja possa crescer. Lembre-se do cedro, não precisa ter pressa. Amém? Não precisa ter pressa. A gente precisa se fortalecer. Às vezes a gente quer acelerar coisas, né, dentro de uma igreja. Não, isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. E, gente, né? A gente tem que acalmar o coração. No tempo certo vai acontecer. Cutuca quem está do seu lado aí. Fala para ele. No tempo certo vai acontecer. Porque você imagina, gente, se eu escuto milhares de ideias, imagina o Vanderlei, às vezes eu fico assim, coitado, eu oro por ele. Eu escuto, não, pastora, porque não sei o que. Ah, não, Simone, não sei o que. Eu falo, pastor, você não fala, pastor, ó, fala com ele lá. Não, no tempo certo. A gente tem que ter paciência. Olha o que a Leandra nos trouxe. Há alguns anos, quanto tempo tem isso, Leandra? Essas fotos que você... 10 anos? 15 anos? Mais? 20 anos? Vocês estão deixando esse menino... o Renan está fazendo quantos anos hoje? 29. Ele tinha 9 naquele tempo lá, vamos dizer, eu tinha mais? Vamos por aí, 15 anos. É? Gente, não foi... São 15 anos. Eu não estava aqui, e eu acho que a maioria não estava, dá para contar, pela quantidade de... Mas houve um crescimento. Mas para ver o crescimento, teve que ter a Leandra lá falando da palavra, teve que o Vanderlei pregando, a Eloíde, para nós chegarmos aqui. É com tempo. É tempo. Com o tempo, tudo vai acontecendo. Né? O que nós não podemos é perder o foco. O cedro não perde o foco dele, que é crescer. Para isso ele foi criado. Então o Senhor o fortalece ali para ele crescer. Então nós temos que ter essa sabedoria de Deus, de esperar. Muitas vezes as pessoas não gostam, né? Quando você vai dar ideia, olha, pastor, isso. Vamos orar? Não é assim que ele faz? Vamos orar por isso? E tem que ser. Vamos orar. Tem que ser. Tem que amadurecer. Eu fiquei 1 ano aqui na Carisma sendo tratada. Durante 1 ano eu não ministrei.
E foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu tinha saído de uma situação, eu tinha entregue a minha igreja, eu tinha saído, eu estava doída, eu estava com o Sérgio doente, eu estava num processo que eu precisava ser tratada, ser curada, ser restaurada. E eu fiquei muito em paz com isso, foi um tempo de paz. Uma palavra que foi dita para mim, ó, Simone, a Carisma é sua cidade de refúgio. Faz dela sua cidade de refúgio. E foi minha cidade de refúgio. Hoje é minha casa. Mas foi minha cidade de refúgio. De cura. De tratamento. E a gente precisa disso. Nós precisamos. Para poder a gente crescer. Aprender, ouvir. Eu fui ajeitando as minhas raízes. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Põe a mão no teu coração e fala assim: mar. Fala, mar. Acalma. Eu estou falando isso aqui em relação à igreja, irmãos, mas a gente pode levar isso para a nossa vida. Para aquilo que a gente trabalha, para onde a gente vai. Eu falo todos os dias, mar, acalma. Só para poder contar aqui para vocês. Eu tenho na minha sala, eu estou dando aula para o 3º ano. Então, supõe-se que no 3º ano a criança já saiba ler, mínimo, né? Juntar sílabas. Mas eu tenho 3 alunos que a gente chama de pré-silábicos, que eles não sabem nem o a, e, o, nem o bababibop, nada. E aquilo me gerou uma ansiedade. Vocês não têm tamanho, o Sérgio sabe. E eu falava, Senhor, como que eu vou fazer para alfabetizar essas crianças e ainda cuidar dos outros que já estão avançando. Eu tenho um aluno que escreve em textos maravilhosos, gente. Eu dei uma produção textual e o aluno foi. E eu tenho outro que, se eu falar assim, B com A, ele fala, dá. Você fala, não, ele, dé. Eu falo, ai, Jesus, é desesperador. E aí eu comecei a ficar assim. Falei, até conversei com a Letícia. Eu falei, Letícia, dá boquinha. E eu falei, eu tive que falar para mim assim, Mar, se acalma. Você não vai conseguir do dia para a noite fazer essa criança ler. É um processo. Porque na minha cabeça eu queria, para poder chegar junto com os outros e eu dar aula de geografia, de tudo mais. Mas não é assim. Então, na nossa vida tem muitos momentos, porque eu sou a igreja e eu preciso acalmar o mar, que está aqui, a igreja, Simone, para que as coisas fluam na igreja Carisma. Vocês estão entendendo? Porque muito do que nós vivemos no nosso dia a dia se reflete, e muito, porque nós somos, naquilo que a igreja é, na comunidade. Então, nós precisamos falar para nós mesmos, você que está aí num processo na sua vida, se acalma. Deus está cuidando de tudo. Fica tranquilo. Se fortalece primeiro. Aí o que eu fui fazer? Eu falei, eu vou estudar. Eu fui estudar e aos pouquinhos ir trabalhando essas crianças. Eu precisava me fortalecer para poder fazer algo por eles. E é assim na nossa vida. Amém? Vamos lá. O que eu posso fazer então? O que Paulo, Silas, Timóteo fizeram? O que acontecia ali que trouxe esse fortalecimento, que trouxe esse crescimento? Vamos na palavra. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos assim, fortalecer ainda mais, fazer crescer dentro de nós, para que nós possamos ter esse crescimento, porque vai ter. Irmãos, Deus fala constantemente conosco. Eu vou na oração segunda-feira, e o Senhor fala muito comigo, sei que fala com os demais pastores, né? Há um propósito de crescimento para essa igreja, porque Deus se agrada, irmãos. Deus tem se agradado de nós. Deus tem trazido pessoas, você vê, tem cultos que a gente não tem onde colocar a gente lá, é um problemão. Delicioso, né? Só que se a gente não tiver força, se nós não estivermos preparados, vai gerar outro problemão. É lindo ver a igreja lotada, cheia, movimentada, mas por experiência própria,
Eu sei que se a gente não tiver força, raiz, tronco forte, o crescimento da copa, se a gente não tiver força, ele cai. Então a gente precisa se fortalecer. E isso acontece, primeiro, através da ajuda. Nós precisamos desenvolver ainda mais a ajuda mútua. Nos ajudarmos. Ajudarmos mesmo. Ajudar os irmãos que estão caídos a voltar a um bom caminho, ter um espírito de brandura para com essas pessoas, ajudar a carregar as cargas. Romanos 15, você está com a Bíblia aí? Agora vamos lá na Bíblia. Romanos 15, 1, 2, ele diz assim, olha que lindo. Romanos, capítulo 15, versículo 1 e 2. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. É fácil fazer isso? É fácil? Mas isso nos dá força. Isso nos fortalece, irmãos. A Bíblia diz que nós somos fortes. Dá um glória aí, bem forte. Glória a Deus. A Bíblia está falando, nós que somos fortes. Sabe, querido, ele já falou para você que você é forte. Nós que somos fortes, na fé, devemos ajudar os fracos. Agora, vamos dizer assim, vamos falar, se nós não estivermos fortalecidos na fé, como é que nós vamos ajudar? Porque aqui está dizendo, nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas. Então, Deus espera que nós nos fortaleçamos. Nós precisamos nos fortalecer para poder ajudar. A igreja precisa de um ajudando o outro, mas precisa primeiro que você se fortaleça. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, ó. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajude uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Amém? Ajuda. Tem muitas vezes que nós somos seres humanos, que eu olho assim e falo assim, meu Deus, eu estou tão fraquinha e eu preciso ajudar alguém. Sabe, peço a Deus para me fortalecer para eu poder ajudar. A gente tem que ter essa disposição, queridos, de olhar para o outro, ver o outro e querer ajudá-los. A partir do quê? Do meu fortalecimento. A gente canta assim, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Dono dos meus dias. Aí vamos parar para ver se a gente está fazendo mesmo? A gente está mesmo gastando a nossa vida? Porque gastar a vida diz isso, ó. Ajudar, carregar as cargas, corrigir em amor, em humildade. São coisas que Deus nos trouxe aqui para refletirmos sobre isso, porque Ele quer uma igreja o quê? Forte, fortalecida para crescer. Então, primeiro ponto, ajudar. Segundo ponto, encorajar. Paulo, Silas, Timóteo, eles chegavam lá e eles traziam força, coragem para aqueles irmãos a respeito da palavra. Encorajar. Encorajar é animar, considerar uns aos outros a fim de encorajarmos, mostrando o amor, fazendo o bem.
A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 11. Você pode abrir aí comigo? 1 Tessalonicenses 5, 11. Nós vamos ler do 11 ao 15. Diz assim, ó. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, irmãos. Pedimos que vocês tenham considerações para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em contendam uns com os outros. Vivam em picuinha uns com os outros. Vivam apontando os erros uns dos outros. Vivam falando uns dos outros. Ah, aquele lá. É isso que diz? Digam, vivam em paz. Vivam em paz. A igreja do Senhor, ela precisa ter paz para crescer. E eu só consigo isso olhando o outro, considerando o outro, encorajando o outro. Paz, irmãos, nós precisamos de paz no nosso meio. Isso traz crescimento, um crescimento natural, porque a gente não está falando de método. Não existe método de crescimento. Existe a palavra de Deus, e a palavra de Deus está nos dizendo que quer ajudem uns aos outros, encorajem uns aos outros. A gente até fez isso aqui já de manhã, mas vamos fazer de novo? Eu marquei aqui, ó. Dando elogios por alguém ter feito alguma coisa. Quem tá do seu... Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Faz um elogio. Eu sei que você já fez de manhã, mas faz outro. Isso encoraja. Gente, recebe... Quem não gosta de receber um elogio? É bom receber elogio, não é? Mas para a gente receber, a gente tem que falar. Porque se o outro não falar, a gente não fala, ninguém recebe. Isso dá encorajamento. A pessoa fez alguma coisa. Poxa, que legal, que bênção. Como foi... o que você fez, assim, trouxe alegria ao meu coração. Que nos nossos lábios, irmãos, assim, uma igreja fortalecida, uma igreja que... E a gente está caminhando, por isso que a gente está escrevendo, né? A palavra está dizendo, encorajem e edifiquem uns aos outros. Edifica aquela pessoa. Eu marquei outra coisa. Fala do que você mais gosta, da qualidade dele. Sabe, assim, dela. E precisa começar dentro de casa, porque a igreja é formada por famílias. Amém? Aí eu chego aqui, eu faço um elogio aqui para a Duda. Nossa, Duda, você é maravilhosa, linda, amiga. Né? Aí eu chego para o Sérgio, dentro de casa. Dentro de casa eu esculacho com ele. E na igreja eu elogio o outro. Gente, sabe, ele é igreja. Ele é igreja. Ele é igreja. Ele é. Meus filhos são igreja. São a igreja. Eu preciso elogiá-los. Eu preciso exaltar as qualidades deles. Eu preciso falar. Porque se não adianta só falar do Gabriel. Começa ali. A raiz da carisma, porque é uma igreja muito família, glória a Deus por isso, está lá na nossa família. Então encoraje na sua família, ajude ali, perceba as situações, de cada um, amem mesmo. Então, primeiro ponto, ajuda. Segundo, encorajamento. Eu vivi, eu cresci, né? Eu me converti, já falei para vocês, com uma certa idade. Mas eu recebi um encorajamento muito forte. Eu falo da minha sogra por conta disso, porque até hoje ela nos encoraja. No sábado, antes da gente vir aqui para o retiro, nós falamos com ela. E ela orou por mim, orou pelo Sérgio, abençoou a nossa vida. Falou que estaria orando aqui pelo retiro, porque hoje ela já não consegue mais. Ela está com 94 anos. Mas ela se converteu com 13 anos. Sabe quantos anos de evangelho? 81 anos. É isso?
caminhando. Gente, alguém tem aqui 81 anos? Ninguém tem aqui, Vanderlei. É o tempo que a minha sogra tem de caminhada com o Senhor. A irmã Helena conheceu, né? Elas ficaram até amigas de oração, a irmã Helena com a minha sogra. Elas trocam oração. Irmãos, é uma coisa linda. De viver mesmo. A minha sogra é do tempo que a igreja não tinha instrumentos. Hoje vocês veem aí, tem tudo, tem instrumento, tudo. Mas houve alguém lá no passado que fez isso acontecer, que trabalhou por isso, que pagou um preço. E aí, como eles são novinhos, né? O Sérgio, o Silas, o Paulo. Eles são daquela época que eles começaram esse movimento lá em São Paulo de trazer instrumentos para a igreja, de colocar uma guitarra dentro da igreja. Porque se não fosse eles, gente, não tinha eles. Praxedes, um monte de... Né, o tio Cássio. São pessoas que pagaram preço, porque eles falaram deles. Mas a minha sogra, olha, ela sempre foi da Assembleia de Deus do Belém. Ela se converteu na Assembleia de Deus do Belém com 13 anos. E até hoje ela vai aos cultos e vai à escola bíblica dominical. E nos cultos de oração. Então ela mora com a minha cunhada. Minha sobrinha leva ela para os cultos. Olha a visão dela. A igreja dela não permitia, na Assembleia naquele tempo não podia ter, hoje tem, mas não podia. E os meninos, né, menino Sérgio, eles queriam tocar, era um dom natural deles, ouviam e ela trabalhava, minha sogra trabalhava em 2 empregos, sozinha, não tinha marido, 10 filhos, então ela trabalhava, era enfermeira, trabalhava de manhã no hospital, de tarde no outro, às vezes virava plantão, para poder ajudar a comprar os instrumentos para os meninos, a levar eles para participar de festivais. Naquela época tinha festivais, montava todo mundo num caminhão para ir para os festivais, e aí eles começaram a ganhar os festivais que tinham nas igrejas. Aí ganhava o festival com o dinheiro, ganhava, ou às vezes o festival o presente era um violão. Quem ganhava, ela cantava melhor, aí vinha. Foram pessoas que pagaram um preço altíssimo de vida, de oração, e orando, e jejuando. E aí, quando o Sérgio, com 7 para 8 anos, falou assim: mamãe, eu quero tocar. E aqui não pode, né? Com 7 anos já começou a tocar na igreja. Aí ela abençoou o Sérgio e falou: então tá bom, filhinho. Tinha uma igreja do lado, que era uma igreja nova, que podia ter instrumento. Aí ela fala: então, filhinho, vai lá, toca, a mamãe vai arrumar um instrumento para você. E levou ele lá, falou pro pastor: ó, eu vou deixar meu filho aqui porque ele quer tocar. Né? Não é isso, Sérgio? Você pensa que o coração dela não... Né? Mas ela teve essa visão. Pagou um preço, investiu neles. Preço de oração, porque chegava, trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, e vigília com os 10. Ela conta assim que era um trilho, eles não tinham carro. Morava lá no Diadema, em São Paulo, fundão de Diadema. Era mato para todo lado, então punha um atrás do outro em fila, segurava na mão do menor, e ia a escadinha dos 10 e ia para a vigília. E passava a noite na vigília ali, orando, e no outro dia ia trabalhar. Então, hoje nós estamos aqui, mas tiveram pessoas no passado que pagaram um preço, irmãos, de muita oração, de muita dedicação. Estou falando dela, mas tem outros. O Sérgio mesmo, quantas vezes ministrando em diversos lugares. Hoje somos nós, amém? Hoje é conosco. Nós sabemos que existe algo que está roubando o nosso tempo. O que chama? O que tem roubado o nosso tempo? Todo mundo sabe, pastor. Todo mundo sabe. Mas a gente não faz nada a respeito disso. Eu me incluo nisso. A gente sabe... Nós sabemos e não fazemos nada a respeito. Nós não falamos ali que o fortalecimento requer atitude? Atitude? Você já experimentou passar um dia sem seu celular? Eu morro. Tem essa adolescente que eu morro. Né? Tem gente que fala assim, imagina... Não, um dia eu falei para a mãe, não, mas ele precisa... Não, professora, se ficar assim o celular, ele fica tremendo. Eu falei, o que é isso? Gente, eu vi um aluno que tremia, porque ficava sem celular. Criança de 10 anos, você sabe o que é isso? Que tremendo, que dava crises, porque ficava sem o celular.
E a gente vai dizer que isso não está roubando algo precioso das nossas vidas? Esse de tela é comprovado, né? O tudo agir, tudo rápido. O piscar de luzes no nossa vista. Tudo isso tem roubado. E tem nos desencorajado. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Conta comigo. Vamos lá, para a gente terminar. Ajuda, encorajamento e ministração. É a última coisa que eu quero falar. Paulo, Silas, Timóteo chegavam nas igrejas e eles ministravam na vida das pessoas. Eles ministravam. Você tem ministrado na vida de alguém? Você está pagando preço pela vida de alguém? A gente precisa. Você precisa ter uma pessoa, pelo menos. Uma pessoa. Sabe, aqui no meio da comunidade que você fala, eu oro por essa pessoa. Eu choro por essa pessoa. Eu jejuo. Uma. Eu clamo pelo fortalecimento dessa pessoa. Eu ministro na vida dessa pessoa. A palavra de Deus, lá em Efésios 5,19, diz assim, ó. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando entre nós com salmos e cantos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Os cristãos antigos, irmãos, eles tinham por hábito falar entre si, proclamando e dizendo salmos uns para os outros. Você lembra, vamos aqui fazer... Olha como Deus, o Espírito está agindo aqui. Vanderlei não sabia o que eu ia pregar. A Leandra não sabia o que ia falar. Eu não sabia que o Vanderlei ia chegar hoje aqui e falar. Estava na minha mente isso, no meu coração. Se chama salmodiar. Eu acho lindo, salmodiar. A igreja fazia isso. E ele fez. Abram no livro de Salmos. Quem estava aqui? Não foi isso de manhã? Abram. Você lembra o salmo que você leu? Você lembra? Ou só passou assim? Que Deus estava falando conosco ali. E olha como é que nós somos hoje. Gente, eu não estou acusando, mas é uma coisa para nós refletirmos. Talvez você não lembre. Mas Deus estava falando ali. Os irmãos da igreja primitiva, eles salmodiavam. Eles falavam, na conversa, eles falavam da palavra uns para com os outros. De cor. Trazendo crescimento. Fortalecimento. Às vezes hoje a gente conversa muito e não sai uma palavra que é referente à Bíblia. Às vezes a gente senta com o irmão e a gente pode conversar meia hora, mas no meio daquela conversa não saiu um salmo, não saiu um versículo da Bíblia. Como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos nos fortalecer se não for na palavra? Por isso que a palavra tem que estar dentro de nós. Decora o que? No coração. Decoração. Como a Natália fez aqui. Está no coração dela, está na mente e no coração. Por quê? Porque ela, com certeza, numa conversa, ela vai lembrar lá. Olha, Gabriel, faz do Senhor o seu pastor. Não é isso?
Olha, fica tranquilo, o Senhor vai te levar para pastos verdejantes. Se você sentar 15 minutos com a minha sogra, ela vai falar 500 versículos para você. Porque a conversa dela é assim. História bíblica atrás de história bíblica. E ela nos envolve. Por quê? Porque está nela. E são 81 anos vivendo isso. E pode ser neto, filho, gente da rua, gente que ela não conhece, no ponto de ônibus, no metrô, aonde for. A pessoa abriu a boca para falar um oi para ela. Gente, acabou. Vai sair palavra. Não tem como, vai sair palavra. Porque está dentro dela. E isso fez com que a igreja, né, pessoas como ela, que não é só ela, tem muitas pessoas aí, que chegaram até hoje, mas hoje somos nós. Nós precisamos retomar isso. Falar uns com os outros, com o quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Tem mais um versículo que fala sobre isso. Eu falei Efésios, mas nós temos Colossenses também. Colossenses 3,16 diz assim, ó, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva onde? No coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Cantem salmos, louvem, adorem. Abre lá no Salmo. Abre no Salmo que você leu. Primeira coisa que nós fizemos aqui. Se você lembra. Se você não lembra, não tem problema. Abre no Salmo aí. Mas se você lembra, abre. Agora você vai ler esse Salmo com um olhar diferente, porque Deus está falando com você. Você lembra? O meu era Salmo 103. Leia, comece a ler. Mas em voz alta. Leia. Não tem problema que a gente vai fazer salmodia. Você pode salmodiar, salmodia. Leia. 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 Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, pensar todas as tuas enfermidades. Pela nova medida da tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, e sorte a tua mocidade, e não te acomodar. Senhor, faz justiça, e julga todos os inimigos. Manifestou os teus caminhos a Moisés, e os teus feitos aos filhos de Israel. Senhor, misericordioso e compassivo, orgânico, Jesus benigno, não rejeite perpetuamente, nem conserva as ervas da sua vida, não estraga seguro os vossos pecados, não se retribui por santo das iniquidades, pois foi para o céu, se a rasteira acima do meio, assim como diz a misericórdia para os que perderam, quando diz o Oriente do Ocidente, se afasta de nós, nossas transgressões, como o Pai que padece dos filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para os que se tenham
que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Gente, palavra do Senhor. Palavra do Senhor e o Espírito pairando. Vamos juntos fazer essa igreja uma igreja forte? Nós queremos o crescimento o Senhor vai dar. Mas o que nós mais queremos é o quê? Força, sermos fortes. Fortes no amor, na ajuda, no encorajamento, na palavra, na comunhão, no partir do pão. Isso fazia com que a igreja de Atos fosse diferente. A força que ela tinha. A força que ela tinha. Eu quero convidar você a se colocar de pé.